Tarde, gente. Vamos hoje fazer essa leitura maravilhosa. Maravilhosa. E eu gostaria de começar já, né? Porque já passou um pouquinho do tempo. E convidar ele para fazer essa nossa leitura. Sejam todos bem-vindos. Pessoas ou ideais? Deixa eu voltar aqui para você, viu? A câmera para você. Um momentinho só. Isso, agora. Ok. Pessoas ou ideais? O que você sacrifica pelo quê? A dinâmica de grupo. Minha vivência fundamental, logo no primeiro treinamento, foi a pergunta do treinador: People or ideals? What do you sacrifice for what? Ideals to people or people to ideals? O que é mais importante para você? As pessoas ou os ideais? O que você sacrifica pelo quê? As pessoas pelos ideais ou os ideais pelas pessoas? Então ficou claro para mim que em meu trabalho como missionário eu tinha frequentemente perdido de vista as pessoas. Esse insight foi decisivo e desde então isso se inverteu para mim. Comecei logo a praticar a dinâmica de grupo na escola. Foi a minha transição para a terapia. Eu entrara no espaço das experiências da alma. Como era o seu trabalho antes disso? O Senhor já estava casado principalmente com os ideais. Essa é a atitude cristã, proclamar a fé e uma moral, como se fossem válidas para todos. Instar o indivíduo a comportar-se de modo correspondente para que seja salvo. No encontro com esses treinadores anglicanos, o ser humano voltou a ser o mais importante em meu olhar. Sou muito grato a eles. Como se mostrava em seu trabalho essa dedicação aos ideais? Como citar algum exemplo? Posso dizer-lhe o que mudou em mim a partir daí. Quando voltei à Alemanha, dirigi em, não sei a pronúncia dessa palavra, Würzburg, um seminário que preparava candidatos ao sacerdócio. Vi que isso não podia continuar dessa forma. Quando se olha para as pessoas, isso não é possível. Aconselhei a todos os estudantes que, além do estudo da teologia, aprendessem uma outra profissão, para terem liberdade em sua escolha profissional. Não quis mais fazer padres, mas oferecer aos estudantes uma alternativa para que pudessem decidir-se de modo realmente livre. Aliás, algo semelhante vale também para a psicoterapia. Quando uma pessoa é formada como psicoterapeuta, existe, às vezes, o perigo de que ela seja sacrificada ao ideal. Precisa comportar-se de modo a corresponder ao ideal dessa escola terapêutica e não tem o direito de tomar outra direção. Isso ocorre com todas as profissões jurídicas, médicos, professores. Aí costuma ser diferente. Entre os professores, os juristas ou os médicos, trata-se antes de aprender como se faz alguma coisa, sem que alguém tenha que mudar em sua alma. Já nas escolas terapêuticas, a pessoa frequentemente se obriga a uma determinada perspectiva. Novas percepções são excluídas ou mesmo proibidas. Por esse motivo, eu não pertenço a nenhuma escola. Já quis pertencer a uma ou outra, mas graças a Deus, nunca fui bem-sucedido nisso. Com isso, fiquei livre, em larga escala,
da estreiteza de percepção num determinado domínio. Podemos dizer também que o Senhor fundou algo seu, não como uma escola, mas por seu caminho contribuiu para que haja uma escola. Essas escolas não são minhas, mesmo que talvez ostentem o meu nome. Não fundei nada meu, apenas segui os meus insights, comuniquei-os e demonstrei como se aplicam. O Senhor difundiu os seus insights. Isso é ir longe demais. Apenas os comuniquei. Em que consiste a diferença? Difundir envolve um zelo missionário, enquanto que comunicar é apenas compartilhar alguma coisa. Há uma grande diferença. Nesse particular, sou muito preciso. Quando retornou à Alemanha para ser reitor de um seminário de formação de padres, o Senhor já não era apenas missionário e sacerdote, mas também dirigia dinâmica de grupo. O que mudou com isso? Passei a oferecer cursos de dinâmica de grupo. Naquele tempo, isso ainda era uma novidade na Alemanha, mas eu já tinha muita experiência nesse trabalho, principalmente em sua aplicação prática. Passei logo a pertencer ao cenário da dinâmica de grupo e era muito solicitado para dirigir grupos. Com isso, ganhei uma nova base de sustentação e tornei-me independente de minha ordem e da igreja. Já podia, se necessário, ganhar o meu próprio dinheiro. Isso foi para mim algo importante e novo. Aprender terapia de grupo sendo um missionário católico e no início dos anos 70, isso deve ter sido como uma ruptura cultural. Hoje, não há nada de especial em frequentar um grupo como esse. Mas naquela época, e ainda mais na África do Sul como missionário, o que o Senhor aprendeu sobre si mesmo? Eu fazia parte de um grupo, dependia dele e, ao mesmo tempo, exercia uma influência sobre ele. Corrigi minhas ideias sobre o eu e a liberdade de decisão pessoal. Este foi um importante processo de crescimento. Ao formar-se padre, a pessoa assume um papel privilegiado, um papel seleto, pelo menos naquela época. Com isso, facilmente perde a conexão com os outros, porque, de certa maneira, está sempre na frente deles. Na dinâmica de grupo é diferente. A pessoa está ali dentro. De repente, ela faz parte de um outro campo, onde todos são igualmente importantes. Expor-me a isso e também aplicá-lo em minha atividade diária trouxe um incrível alargamento ao meu horizonte mental e espiritual. O que o senhor aprendeu ali sobre o trato com as pessoas? A dinâmica de grupo é um método maravilhoso, mas o sucesso depende muito da atitude interior de quem o conduz. Em que medida? O importante é saber se ele se dedica às pessoas com amor, se toma a peito o desenvolvimento delas. Ele foi um marco para mim. Isso ainda se mostra hoje na forma como dirijo grupos. Adquiri uma capacidade, uma nova capacidade. Como se manifestou isso em sua atividade diária? Certa vez, os seminaristas me procuraram e perguntaram, mas por brincadeira e para me testar, se eu aprovaria que recebessem visitas femininas nos quartos. Naturalmente, isso era proibido naquela época, não apenas para candidatos ao sacerdócio, mas principalmente para eles. Teria sido a violação de um tabu. Eu lhes respondi: vou permitir isso de boa vontade,
com a condição de que vocês conquistem para esse plano a adesão dos outros moradores do seminário. Assim, transferi a eles a responsabilidade, em vez de tomá-la para mim. Eles logo viram que sua intenção não tinha chances de sucesso. Por outro lado, perceberam que não conseguiam atrelar-me ao seu carro. Um outro exemplo. Meus superiores em Roma me passaram, algumas vezes, determinadas instruções que deveriam ser transmitidas aos estudantes. Eu lhes disse: vocês serão bem-vindos se quiserem transmitir pessoalmente essas instruções. Nenhum deles apareceu para transmiti-las. Assim reconheci, desde cedo, essas tentativas das pessoas de fugir da própria responsabilidade, empurrando-a para outras, e me comportei de modo conveniente. Isso me poupou um monte de trabalho. Elide, Hum, deixa eu falar um pouco sobre isso aqui, que eu achei muito importante, né? aham, Essas colocações que ele faz aqui. Aqui na página anterior, ele traz assim, né? Quando ele não precisa perder as pessoas de vista. Enquanto ele era missionário, ele estava perdendo as pessoas de vista, né? No momento que ele sai desse lugar e concede esse estar no meio, porque a dinâmica de grupo proporcionou isso. Enquanto ele era sacerdote, ele é como se estivesse na frente. Tá? Oi, Cleves. Oi, Arlete. Sejam bem-vindos todos, tá? Marília. Então, assim, quando sacerdote, ele estava na frente. Mas como ele, gerenciando uma dinâmica de grupo, ele estava no meio. Então, perceba a diferença quando nós estamos na frente de algo e quando estamos no meio. Quando estamos na frente, assumimos a liderança, né? Mas quando estamos no meio, trazemos todos numa outra qualidade e sermos mais iguais. Então, ele coloca aqui: a dinâmica de grupo é um método maravilhoso, mas o sucesso depende muito da atitude interior de quem conduz. Aqui ele coloca algo sobre os profissionais. Assim, quando ele coloca esse lugar assim, é a mesma coisa quando a gente pergunta, né, no processo terapêutico: e o que é isso para você? Como você se comporta diante disso? O que você decide sobre isso? É assim transferir para eles a responsabilidade em vez de torná-la para mim. Que na medida quando você, terapeuticamente ou não, você inclui o outro como responsável, então o compartilhamento da responsabilidade vai se dando de uma forma onde cada um assume para si a sua parte. Se ele decidisse aqui, a responsabilidade seria somente dele. Chamar atenção a esse aspecto, porque aqui tem alguns profissionais, né, que nos acompanham. Então, esse é um processo amadurecido. Quando ele coloca assim: então vocês sejam bem-vindos se quiserem transmitir pessoalmente essas instruções. Ou seja, não é você sair de cena para que o outro assuma, mas fazer um movimento em que haja responsabilidade de todos. Isso é importante também em relação a pai e mãe diante de filhos. E algumas mães que dizem assim: eu já falei 365 vezes isso para meu filho e ele não consegue escutar. Um dia eu perguntei assim: você já perguntou quando é que ele vai tomar responsabilidade?
Então, na verdade, quando ele assume a responsabilidade, é aí que ele vai entrar no processo de amadurecimento. Enquanto ela estiver na queixa ou no lamento, ela está simplesmente perdendo força e não aciona o responsável, a responsabilidade dele. Então, o responsável não consegue sair. Então, é muito importante isso, para que a gente não crie dependências no nosso fazer terapêutico. E sim, trazer pessoas livres, para que elas opinem e assumam a responsabilidade por aquilo que faz das suas vidas. Sim, agora você continua nessa parte, né? Eu vou sair. Eu vou sair. O término do tempo de serviço religioso. Interessa-me saber como prosseguia sua evolução para ser terapeuta naquela época. Logo notei que a dinâmica de grupo não bastava para ser terapeuta naquela época. Peraí. Interessa-me saber como poder. Logo notei que a dinâmica de grupo não bastava para minha evolução psíquica interna e que eu precisava fazer algo diferente. Comecei então a fazer uma psicanálise, primeiramente para mim mesmo e depois como formação. Não houve conflito com minha ordem religiosa. Deram-me a permissão, pois eu tinha clareza e independência financeira. Meus superiores perceberam que, nesse particular, não tinham nenhum poder sobre mim. Comecei então uma formação psicanalítica em Viena, onde também residi. Isto aconteceu enquanto C1 ainda pertencia à ordem? Sim, deram-me liberdade para fazê-lo. E quem pagou por isso? Eu mesmo paguei, pois dirigia dinâmicas de grupo e tinha independência financeira. Contudo, nessa época, ainda de comum acordo com os meus superiores. Um importante passo ulterior para mim foi o encontro com Ruth Cohen. Num grupo para terapeutas, ela mencionou a terapia da Gestalt. Ninguém sabia, na época, o que era isso. Ela nos ofereceu uma demonstração e perguntou-nos quem gostaria de sentar-se na cadeira quente. O que é cadeira quente? É a cadeira onde se senta o cliente com quem o terapeuta trabalha. Ela pode realmente ficar fervendo. Portanto, sentei-me na cadeira quente. E Ruth fez comigo um trabalho maravilhoso. Com sua ajuda, encarei o meu futuro. Nessa sessão, ficou muito claro para mim que eu deixaria o sacerdócio e a ordem e me casaria. Então, ela me fez percorrer todo o grupo em volta e dizer a cada um: eu vou sair. Isso me emocionou muito. A decisão estava tomada, mas o tempo ainda não estava maduro para a sua execução. Ainda continuei por uns 4 meses na mesma, mesmo sabendo que o meu sacerdócio estava no fim. Então fui a Roma para dar um curso de dinâmica de grupo a religiosos. Lá encontrei um sacerdote americano. Tivemos uma conversa e trocamos nossas experiências. Enquanto ele falava comigo, de repente, como um raio, ficou claro para mim: chegou a hora de agir. Ainda durante minha permanência em Roma, iniciei o processo de meu desligamento da ordem. E então tudo aconteceu num abrir e fechar de olhos. Pouco tempo depois, conheci minha mulher e decidimos casar-nos. Continuei minha formação psicanalítica em Viena, bem como meu trabalho com a dinâmica de grupos. Um ano depois, concluí minha formação em psicanálise com todas as provas pertinentes e mudei-me com minha mulher para a Alemanha.
perto da fronteira da Áustria, diante de Salzburg. A pronúncia é alemã, não sei. Em, Não, como é o nome? Como é que fala? é ótimo, Salzburgo. Salzburg. Me associei a um círculo de trabalho em psicologia profunda. Algum tempo antes, tinha caído em minhas mãos o livro de Arthur Janov, The Primal Scream. Fiquei imediatamente fascinado e experimentei seus métodos em meus grupos de dinâmica. Eu estava muito impressionado e pensei, é incrível o que se pode fazer com isso. Nessa ocasião, eu devia fazer uma palestra no círculo de trabalho de Salzburg e relatei sobre esse livro. Simplesmente relatei. Depois disso, o diretor do círculo, professor Caruso, chamou-me à sua presença e comunicou-me que não poderiam manter-me em seu círculo de trabalho nem reconhecer-me como um analista. Disse-me textualmente: como bispo de uma igreja ortodoxa, eu não poderia receber alguém do do Jesus People, assim me expulsaram. Isso aconteceu no final dos anos 60 e no princípio dos anos 70. Naquela época, o povo de Jesus surgiu como um primeiro movimento cristão de base e impressionou muita gente. A psicanálise cedeu lugar a Reich entre os rebeldes de 1968 e passou a sofrer uma forte concorrência por parte das formas de terapia humanistas. Isso soa como se o Senhor tivesse saído da chuva para se molhar? Assim foi. Eu continuei a procurar, estava longe de ter clareza sobre o que importava. Cada forma de terapia que eu aprendia era um novo enriquecimento para mim. Viajei então para os Estados Unidos e me apresentei a Gênova para fazer uma formação em terapia primal. Nessa ocasião, eu já conhecia análise transacional através de Fenit English, que nos ensinou a analisar o script. O que é exatamente a análise do script? Foi introduzido por Eric Berne no contexto da análise transacional. Ele tinha ele tinha observado que cada pessoa segue em sua vida um roteiro secreto, um script. O conteúdo desse roteiro pode vir à luz e ser alterado. O script se oculta nas histórias ou nos contos de fadas que mais nos tocam. A gente escolhe, por exemplo, uma história que nos impressionou aos 5 anos de idade e uma outra dos últimos 2 anos. Comparando entre si essas histórias, encontramos o elemento comum a elas. Esse é o script. Experimentei esse método em meus grupos e obtive com ele um êxito notável. A análise script é visualmente descrita no livro de Eric Berne, What Do You Say After You Say Hello? Que forma concreta reveste essa análise do script? Pode dar algum exemplo? Uma participante citou como primeira história que a tocou a canção Boa tarde, boa noite, você é contemplado com rosas. Como segunda história, citou a novela A Aranha Negra. Neste livro se conta a história de alguns adictos que penetram num laboratório à procura de drogas. Eles esbarram em um frasco. Uma nuvem de gás venenosa se desprende e extermina toda a vida em redor. Essa participante provinha de uma família de hemofílicos. Tinha perdido 3 irmãos por hemorragia. Com poucas semanas de vida, era para, era para ela uma cantiga fúnebre por seus irmãos. Não sabia disso. Eu a cantava também para os meus filhos, mas com um contexto diferente. O que diz o texto original? A última estrofe é assim: Boa tarde,
Boa noite. Você é velado pelos anjinhos, que no sonho balançam para você a árvore do Jesus menino. Dorme feliz e docemente. Contemple no sonho o paraíso. Isto é realmente um requiem por uma criança morta. Um requiem. Em associação com a segunda história, o script da mulher fica claro. Ela carrega em si uma semente da morte e tem medo de causar a morte de outras pessoas. Ela temia isso porque tinha 2 filhos. Dessa forma, se manifestou toda a seriedade desse script que ela carregava. Como o senhor lidava com isso quando ainda não tinha conhecimento de constelações familiares? Perguntei à mulher o que dizia o seu marido sobre sua herança genética. Ela me respondeu: ele me ama tal como sou. E os filhos? Perguntei. Também eles me amam como eu sou. Então ela lhes expressou interiormente sua gratidão por ser amada por eles, apesar da herança que lhes transmitira. Esse foi o grande passo que lhe permitiu abandonar esse script, deixando de ter constantemente o veneno diante dos olhos, mas reconhecendo: assim é, e aceito o meu destino tal como ele é. Eric Berne ofereceu frases especiais para liberar a pessoa do seu script. Eu também adotei essas práticas em meus grupos. Abandonei-a, porém, depois de algum tempo, pois não me sentia bem com isso, embora me ocorressem frases realmente boas. Bem mais tarde, nas constelações familiares, voltei a utilizar as frases. O que o incomodou naquela ocasião? Eu assumir algo que era grande demais para mim. Por isso, abandonei essa prática. O Senhor ofereceu análise do script por muitos anos. O que tirou disso, além das frases para o trabalho com as constelações familiares? Depois de algum tempo, notei que alguns desses scripts não são pessoais e não estão associados a experiências pessoais, como no exemplo que mencionei acima. Eric supunha que os scripts resultavam das chamadas injunctions, isto é, das instruções negativas transmitidas pelos pais na infância. Observei isso, observei que isso não é verdade. Os scripts, em sua maioria, são tomados de outros membros da família, resultam de envolvimentos sistêmicos. São tomados de outras pessoas, além dos pais? Como o senhor notou isso? Um exemplo. Tive um participante cujo script era o Otelo, mas uma criança não tem condição de entender o conteúdo de Otelo. Então lhe perguntei: quem em sua família matou alguém por ciúme? Ele respondeu: meu avô matou seu rival. Então ficou claro para mim que muitos scripts relacionam-se a algo diferente, a algo que aconteceu na família. Este foi para mim o primeiro passo na compreensão dos envolvimentos sistêmicos. Nesse sentido, a análise do script foi para mim um marco essencial. O que lhes proporcionou a psicanálise? Pela psicanálise, tenho no sangue, por assim dizer, a forma correta de lidar com resistência e com projeções. Isso eu já faço sem precisar refletir. Durante minha formação psicanalítica, li com grande proveito, durante um ano inteiro, as obras completas de Freud, do início ao fim. É uma grande obra. Entretanto, a análise do script, tão colorida, variada e rica, me levou bem mais longe do que a psicanálise. Os insights dos destinos de vida que ela me proporcionou foram incomparavelmente mais profundas do que se poderia obter por meio da psicanálise. Continua, Maria? Eu estou aqui, eu fui escrever aqui no livro e o celular caiu aqui da minha mão e eu estou aqui procurando a imagem. E eu estou sem saber como é que eu encontro essa imagem.
A imagem? Sim, para transmitir, porque eu não estou vendo você, só estou vendo a tela do Zoom aqui Ah, certo. no meu Gira do celular. lado, Maria. Oi, que do Oi, lado. Ana Silvia. Puxa a tela que vai aparecendo. Hum, Tá no computador ou tá no, do no celular? Então computador. você vai bem embaixo, Maria, onde tem assim, ó, WhatsApp, o seu Google, bem pequenininho lá na telinha embaixo, vai ter uma bolinha azul. Será que eu vou? Encontrei uma bolinha azul, mas tá girando. Não, não é isso. Então entra no seu Google, vai ter o Google Meet aberto lá em cima. Não, é no Zoom. Então, Ah, é que a hora que você entra no Google, vai aparecer as diversas janelas que está aberta e vai aparecer o Zoom ali. não, tô aqui, tô no Zoom, tô aqui em cima, ó, aqui, tá vendo? Tem um Não, Zoom. Maria. Não consigo, não consigo ver. A Martinha, não sei se ela pudesse me ajudar, mas ela não está aqui. Então, acho que eu vou fechar o Zoom. Tá vendo que aqui eu só tô girando a barra, não sei se está no Instagram e ver. Espera aí um pouquinho, viu, gente? Tem um tilt aqui, vamos ver se a gente consegue voltar de novo. Ingressar de novo, deixa eu ver se eu consigo. Ok, voltei. Pronto. Voltei. Pronto. Então, gente, dessas duas, sejam bem-vindos todos. Dessa parte aqui, eu acho bem interessante, o caminho do Bert, quando ele passa da dinâmica de grupo, ele sai do seminário, para a dinâmica do grupo. Aliás, a dinâmica do grupo foi o primeiro, antes da saída do seminário, né? Então, antes de ser missionário e padre. Então, ele sai daqui e passa e vai para a psicanálise, né? Uma formação de psicanálise leva 10 anos, uma formação completa. Então, ele faz esse percurso e depois ele vê todo o trajeto, né? Ao mesmo tempo, ele também foi em Reich. Reich olhou para o corpo, né? Para as sensações, para o que o corpo representava do inconsciente. Mas ele aumenta um pouco e vai até a análise transacional. Quando ele está na análise transacional, aí que ele se dá conta, aprende com Eric Berne, que existe o script. Então, olha só, duas frases aqui, quando ele não tinha ainda conhecimento das constelações. Quando ele pergunta à mulher o que dizia ao seu marido sobre sua herança genética. Ela me respondeu: ele me ama tal como sou. Essa é uma das frases e algo muito importante para que a gente olhe para as pessoas que convivem com a gente, né? Para os construtos que nós fazemos em relação ao outro, em relação aos nossos pares, que é eu amo você tal como você é. Ou seja, eu não estou aqui para mudar nada, nem para mudar ninguém. E somente isso é fundamental para que a gente possa ver que aqui existe um ensinamento poderosíssimo, que é assim como ele me ama, sem pedir que eu modifique nada, também eles me amam como sou. Eu amo tal como ele é e eles me amam tal como eu sou. Ou seja, se aqui não existe cobrança, o que existe então no relacionamento? Se não existe cobrança? Existe algo da esfera da aceitação. E qual é, muitas vezes, o nosso maior incômodo? Quando entendemos
que a aceitação significa submissão ou submeter-se a. E a gente perde a noção de que a aceitação, eu aceito tal como é algo muito mais inteligente, uma maturidade emocional tamanha que você e que nós não precisamos brigar por querer que o outro seja diferente. Quantas vezes no processo terapêutico nós não encontramos pessoas que vêm queixar-se do outro porque gostaria muito que ele se modificasse. Ninguém muda ninguém. Ninguém muda sozinho. E nós só mudamos nos encontros daqueles que fazem sentido. Então, olhe só esse aqui. Uma pequena frase. Você poderia passar desapercebido, né? Ele me ama tal como sou. Também eles me amam como eu sou. Né? O que o marido e os filhos? E o marido e os filhos? Eles também me amam como eu sou. Ou seja, aqui pode ter outros tipos de conflitos, né? Porque não existe vida sem conflitos. Mas aqui existe um algo que é tal como é. E a vida tem a sua forma de ser, não só conduzida, mas de ser efetivada, tal como ela é. Tal como ela é. A vida é assim. Se você olhar para a sua profissão ou para os eventos do dia a dia, ou como a sua vida foi, ou como está sendo, e se você colocar tal como é, como fica a sua alma? Como fica o seu interior quando simplesmente diz tal como é? Onde eu vou precisar brigar com isso? Ai, Ana, fale aí. Pergunte, Maria, querida. quando a gente Oi. está falando da questão da aceitação, tal como é, me veio um questionamento que é também, né? Na verdade, é um questionamento assim: eu aceito como é a hora que eu deixo de existir como dona do controle do outro. Uhum, perfeito. Conforme você foi falando, isso aqui foi me tocando, eu falei, vou comentar com a Maria se essa relação é automática mesmo, né? É automática, porque ela é sentida. É aquilo, Ana, que faz sentido. Quando você diz assim, poxa, o insight. O Sim, insight é assim, você se dar conta que as coisas são. Então, abre uma outra janela, que é a janela da possibilidade. Se sim, eu, se eu digo assim, ok, a vida é assim, eu sonhei tanto ter um filho dos olhos azuis, e ele nasceu de olhos pretos, eu digo, ok, tal como é, ou o inverso, né? Então, é muito interessante. Peraí, Vlarinha, comento já. É muito interessante quando eu passo a ver as coisas com essa natureza. E o quanto de liberdade eu experimento quando eu não tenho que brigar com nada. E o quanto de abertura eu tenho quando eu me proporciono poder ver as coisas tal como elas são. Assim, eu escutei uma música hoje que se relacionava com esse contexto. Tudo Teu é cantado por Sandy, Lerner e Victor Clark. Então, assim, ok, isso mesmo, né? O tudo teu aí é essa frase que a Ana está trazendo aqui, é o que eu entendo, né? Eu aceito como é, e se eu aceito como é,
eu comungo com você do jeito que é possível. Ou seja, eu não preciso ter controle. E se eu não tenho controle, fica muito mais leve. Né? Recentemente tenho experimentado muito isso. Eu digo, ok, não posso mudar, as coisas são como são, e eu preciso ficar aqui. Então, tem outra frase do Bert que é assim, eu fico. Eu fico. Principalmente diante de uma situação bem delicada nas constelações, onde a gente pode olhar para situações que, no impulso, né, emocional, você vai embora, e você simplesmente diz, eu fico. O quanto de força isso não constitui. Eu fico. Ou a força que o Bert teve também aqui. Qual foi a força dele? Eu vou sair. Né? As duas frases são frases de força. Uma outra coisa que ele aponta, quando ele aponta o destino, ele diz assim é. E concordo com o meu destino, tal como ele é. Ou seja, aqui eu não vou para a submissão, eu vou para a compreensão. Quando eu compreendo que o destino, a morte e a vida são grandiosos em si, que eu posso até ter um livre-arbítrio, mesmo que pequeno, eu vou dar pequenas coisas, mas as grandes não. O que isso aqui me ensina? A que eu compreenda que o que é grande está fora do meu alcance. Se o paciente vem e você pode fazer uma sessão de muito sentido, o paciente diz, e pode entender e compreender as próprias questões, você não tem controle algum do que vai acontecer depois que ele sair da sessão. Muito menos saber por onde andou o pensamento, os sentimentos que ele pôde experimentar. Se eu não tenho esse controle de entender, apenas eu tenho uma parte pequena dessa compreensão, você apenas deixa o outro livre. E você se sente completamente livre, porque o teu papel não é modificar o outro. Muito menos ter o controle daquilo que se passa no interior do outro. Então, aqui estou trazendo esses temas, falando dessa percepção, ampliando um pouco para vocês essas compreensões, mas garantia zero que eu entenda ou saiba o que se passa no interior de cada um. Assim é o lugar dos profissionais, que por maduros que vão se tornando, eles vão compreendendo que não existe controle. A vida é como é, e principalmente quando você aceita o outro integralmente como ele é. Integralmente como ele é. Eu estive com uma pessoa muito próxima a mim, por muitos anos, ela está muito próxima a mim agora, recentemente, e eu pude perceber, quando eu falava algumas coisas para ela, e ela escutava, o quanto esta pessoa é humilde. Uma queridíssima amiga. E o quanto ela sabe escutar.
E isso é muito, muito, muito lindo. Essa frase que você coloca aqui, Marinha, explica que tudo que a gente oferece, tudo que a gente recebe, a gente pode fazer um outro movimento que Bert traz, né? Dê primeiro aquilo que você deseja receber. Tanto a gente recebe por merecimento, como é bom a gente estar muito atento nessa questão da troca, é o que faz as relações prosperarem, é o equilíbrio das trocas. Quando você recebe algo bom, o seu desejo é dar algo um pouquinho maior. Então, assim, os relacionamentos crescem. Os relacionamentos que usufruem somente, que recebem, desequilibra. Quem recebe muito, vai embora. Não pode trocar. Então, é importante que a gente possa se dar conta que esses ensinamentos, né? Ensinamentos do Bert, não é ensinamento quando ele fala assim que ele não criou nenhuma escola, ele apenas comunicou os insights dele, ele pôde ver essas sutilezas da vida, da vida. E o que favoreceu muito o Bert ter essa postura é exatamente o que ele pôde experimentar junto com os Zulus. Bem, alguém tem alguma pergunta, alguma colocação para fazer? Pode ser feita aqui também no Instagram, né? Anjinha, Tarcísio, Dal, Ana, Alquinha, Grace, Arlete, todos que estão aqui, todos vocês que estão aqui no Zoom. Todos. Então, alguém gostaria de fazer alguma colocação ou alguma pergunta? Eu acho interessante, né, como essa compreensão do equilíbrio, dar e o receber é, é importante, né? Sim. Porque é a base das relações de troca, né? É a terceira lei da vida. Uma é a lei do pertencimento. A outra é a lei da hierarquia. A lei do pertencimento nos diz que todos nós pertencemos. A lei da hierarquia também nos diz que quem veio primeiro tem primazia sobre o que vem segundo e o terceiro e assim por diante, né? Os pais vieram primeiro que os filhos, portanto, tem a primazia. E a lei do equilíbrio das trocas entre o dar e o tomar, entre o dar e o receber. Há que ter equilíbrio. Caso contrário, essa relação é ferida. Não se sustenta. Então, percebam, né, o quanto é importante haver uma troca e que essa troca seja justa, na justa medida das coisas, né? Então, quando nós fazemos a medida justa, né, das coisas, as relações são equilibradas e ficam tudo em paz. Cada um contribui com uma parte para que aquilo aconteça. Teve uma garota que me perguntou outro dia assim: ah, mas ele tem muito dinheiro, e como é que eu vou entrar numa relação onde meu namorado vem com muito dinheiro? Como é que eu faço essa troca? Eu dizia para ela assim: dê muito amor. Esteja muito alinhada nesse lado da compensação. Porque a vida é feita de compensação, né? Então, onde a compensação chega, o equilíbrio também chega. Porque, olha só, em compensação,
eu te dou isso. Eu não tenho dinheiro, mas em compensação eu te dou meu tempo, eu te dou meu carinho, eu te dou meu cuidado, eu te dou. Então, existe um equilíbrio aí. Antigamente, nos casamentos, o que que acontecia, né? O marido saía para trabalhar fora e a mulher, em compensação, trabalhava dentro de casa, trabalhava com os filhos. Claro que houve um desequilíbrio aí, de poder, que nesse desequilíbrio de poder houve todas as transformações sociais, né? A mulher saiu de casa, foi trabalhar, e hoje a gente vê também outros desequilíbrios acontecendo e outras compensações acontecendo, para que a gente tenha uma ideia clara do que é equilíbrio, do que são as compensações. Tudo bem por aqui? Alguém quer fazer alguma colocação ou alguma pergunta? Ok, gente. Então, vamos finalizando, né? Já estamos aqui um pouquinho adiantados, já estou com o paciente esperando. Então, muito, muito grata, viu? Hoje eu estou assim meio xoxinha, porque saudade da minha mama, mas a vida é assim, né? Não temos tudo e precisamos administrar a barra. Senão, ou psicotizamos, ou neurotizamos muito nosso neurótico. Então, saber da barra é amadurecer, né? A barra significa, ó, a castração. Você não tem tudo. Então, um grande beijo, tudo de bom. E vamos Maria, seguir. muito obrigada pelos seus ensinamentos e que você sinta-se fortemente abraçado, com muito Obrigada, amor, carinho e respeito. Viu? obrigada. Beijo grande. Hoje estava dizendo assim, mamãe, como você era doce e integral. Gente, um beijo grande, viu, para vocês. Muito obrigada pelo apoio, pelo companheirismo. Gratidão.